Muito bem, meus queridos, estamos de volta e agora aquele nosso bate-bola, jogo rápido da aula 7.2. Professor, o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos só rever, meus amigos. Sim. Não é isso, Tatá? A gente vai rever os principais assuntos, aí a gente solicita que vocês peguem todas as lâminas, as folhinhas que já estão impressas e já vai, revendo o que você marcou quando a gente estava falando na aula 7.1. E assim que a gente finalizar, gente, essa revisão aí, sanar todas as dúvidas, tem atividade para vocês desenvolverem, não é isso, Tatá? Então, se liga na aulinha de hoje, tá bom? Na revisão de hoje. Olha lá, aula 7.2, joga no quadro diretor. Planejamento dos SAFs. A gente fez uma revisão, falou aí durante a aula sobre as definições dos objetivos que eu vou pretender dentro da criação desse sistema e também dessas características que precisam ser analisadas para dentro da minha propriedade, que eu já possuo, e como que eu vou adequando tudo isso. Então, quando a gente fala de objetivos e características de propriedade, a gente está falando de quê? Planejamento. Dentro dos objetivos, eu posso analisar a minha propriedade para verificar se eu tenho um viés comercial, então que tipo de produtos eu vou passar a comercializar. Para isso, eu vou precisar ter uma demanda. Se eu realmente, o produto que eu vou oferecer tem acolhimento pelos moradores, né? Os comércios da região. Aí a gente falou da segurança alimentar, que diz respeito aos produtos anuais que eu vou ter, toda a produção anual que eu vou comercial. ter. Isso. A SAF alimentar. Isso, segurança alimentar. E a SAF... São todos os produtos... Deixa eu... Para aí. Não, que tu tá falando, eu falei, vou colocar assim. Quando a gente fala de segurança alimentar, então a gente está falando do que eu vou produzir dentro da minha propriedade que vai servir de nutrientes para a minha família. Ou então, para a criação também, o que sobra. Também, se tiver a criação. E aí eu tenho que ver... Porque lá nada se perde, Tatá. Sobrou do pagalinho, a galinha é a próxima que eu vou fazer aquele caldo. É verdade. Então, eu preciso saber o que eu vou estar produzindo todos os dias, para todos os meses do ano eu ter alimento para minha família. E também falando dos serviços. Toda vez que a gente observa um determinado vegetal dentro do ambiente, ele está utilizando os recursos disponíveis ali. Só que ele também vai ter esse viés de resposta de serviço. E a gente falou aí da fixação de carbono, restauração de áreas degradadas, sombreamentos para animais, pode ser, para algumas espécies de cultivares, também. E aí a gente discutiu na aula sobre essas tolerâncias de cada uma dessas cultivares, né? Verdade. E também nós falamos sobre ambientes internos e ambientes externos. Ambientes internos são as propriedades ou empresas que precisam ser levadas em conta da análise da implantação. Se eu for inserir uma empresa, se eu vou fazer... Se é viável. Se eu vou fazer uma inserção de uma propriedade, qual é a característica dessa propriedade? Tipo, turismo. Entendeu? Isso é essencial levar em consideração o solo, a forma de uso dessa terra, isso por interno. Disponibilidade de água, custos que tem ali naquela região, quais são a mão de obra, os benefícios. Esse negócio de máquina a gente não vai ter. Então a gente caracterizou o solo, viu que seriam as necessidades do quê? Da nativa, da planta nativa. Caracterizamos também a aquisição. Vai ser muda externa, vai ser muda que vai ser coletada na própria floresta? Qual o sistema de implantação? Como nós vamos fazer a preparação? Professor, precisa preparar a área? Não. Mas tem que levar em consideração que determinados exemplares não podem ficar muito próximos, senão tem que ter uma suplementação. Tem que ter conhecimento daquela espécie, né? Tatá. E claro que o SAF ele tem uma demanda muito alta com mão de obra. E vimos depois os benefícios existentes em relação tanto à subsidiária... interno ainda, né? Interno. Aí, para finalizar, nós temos aí as características do externo. Isso. Conhecimento do ambiente externo permite que o produto, agora a gente fala de produto, não do exemplar, não das necessidades dele, mas a gente fala aí de tantas das oportunidades que tem em relação ao produto. Espaço de comercialização do produto da região,
A É mais demanda, abrangente, né? a demanda dele, Tatá. Sai da caixinha. Isso, será que tem demanda? E como é que eu vou fazer esse consumo interno se não tem demanda? Exemplo, tinha demanda de biojoias? Foi assim, ó. Sim. Tem um feeling que a pessoa tem, um exemplo de biojoias, só que existem mercados específicos para biojoias, existem pessoas específicas para E é um grupo mais fechado, restrito, né? restrito. E aí, qual é a infraestrutura que tem, principalmente infraestrutura de quê, Jefferson? De escoamento dessa produção. Isso. Quando a gente fala de E a ambiente gente interno, externo. também da questão de saber e obter recursos financeiros dentro das agências, né? Para poder ver qual a sua área, onde é que ela se encaixa e que tipo de recursos vão ser disponíveis para a sua área. E aí, finalizando falando da estrutura e serviços existentes na região, é um processo de comercialização. Perfeitinho, vem para cá. Então, prof. com isso, pessoal, a gente vai deixar aí a atividade para vocês. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tchau. Tchau. Opa, galerinha aí! Chegamos, olha aí, tá com Agora é a hora que nós vamos corrigir as atividades. E, ó, como sempre a gente está falando aqui, a gente vai botar a atividade ali, vai ler a atividade, vai colocar a resposta, vai ler a resposta, vamos comentar. Enquanto isso, aí que você tem que prestar atenção numa coisa. Tem a palavrinha lá, professor? Esqueci. Coloca, não vai estar errado. Professor, eu não coloquei, descrever, está errado? Não. E se tiver questões fechadas, tá, como é que a gente vai fazer? Quando a gente se tiver questão fechada, que é muito difícil aqui, mas quando acontece, quando a questão É um milagre! Quando acontece de ter alguma questão fechada, são as objetivas que a gente fala, onde você vai marcar uma questão, né, uma resposta. Mas por que elas não estão erradas? Por que não está coerente com a pergunta? É isso, tá bom? Joga lá no quadro para conhecer a nossa primeira. Eu gostei daquele tratorzinho ali, mas quase na minha cabeça, você viu? Vi. Ó, questão de número 1 diz o seguinte. Ambiente interno. A análise da questão aqui é para o ambiente interno, tá bom? O ambiente interno da propriedade ou da empresa precisa ser... é verdade. Precisa ser levado em conta na análise que vai envolver a implantação do meu sistema SAF. Para isso, o que é necessário eu conhecer? O que é imprescindível eu ter ideia, menção sobre a implantação desse sistema quando eu olho para o meu ambiente interno? Olha lá, galera. Eu preciso saber a caracterização desse solo. Aí eu tenho que fazer análise do solo para saber que tipo de produtos eu posso produzir a partir da implantação do meu SAF nesse solo, né? A forma de uso dessa terra, aí vai depender aí do tipo de sistema que você vai implantar, porque aí os SAFs tem vários viés de utilidade, né? A disponibilidade de água e outros recursos naturais. Gente, a água sempre é importante. Então, tudo que você for fazer, produzir, é água importante. E da água, né? Quando a gente fala aí de disponibilidade de água, é verificar se tem condições de fazer desvios sem alterar. Senão, se estiver muito longe, não é porque está longe, está disponível. Questão dos desvios. Os custos que eu vou ter dentro das benfeitorias que eu vou fazer dentro da minha ou aquisição de mudas, enfim. A oferta da mão de obra, eu tenho realmente pessoas que vão me dar esse suporte para a criação, para o conhecimento das espécies florestais, tem que toda essa demanda. E, se possível, a utilização de algumas máquinas, mas essas maquinários aqui são menores, né? São só mesmo para fazer alguns determinados, por exemplo, sistema de podação, fala? Sistema de poda. De poda. Podação é ótimo. Ok? Então, esses são os conhecimentos básicos aí que eu preciso ter dentro do meu ambiente interno. Questão de número 2. O conhecimento do ambiente externo permite o produtor rural identifique tanto as oportunidades como as ameaças, no sentido de resistir ou mesmo superar esses riscos.
Quanto a esse conhecimento prévio, que aspectos devem ser avaliados no sistema externo? Olha lá, meus queridos, devem, né, ser avaliados o espaço de comercialização do produto na região, o mercado de insumos, a infraestrutura disponível. Quer dizer, professor, é o mapa organizacional, tem que ter, do produto que vai ser potencializado naquela região de SAF. Se um produto vai ser potencializado numa região de SAFs, será que eu tenho esse mercado de consumo interno? Se eu tenho ou não tenho, ou se eu vou fornecer para o mercado interno, tenho potencial para fornecer para o mercado externo. Exato. Quando eu falo externo, eu falo assim, ó, eu tô no estado de Rondônia, eu só forneço para a cidade, eu produzo na cidade de Porto Velho, só forneço para a cidade de Porto Velho. Mas se eu fornecer para Porto Velho e fornecer para Jaru, já é externo. Por quê? Porque tem... Como é que fala aquela palavra? Escoamento? Não, aquela outra. A logística? Tem toda uma logística aí, ó, de infraestrutura. E aí entra também mão de obra. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para quando você for potencializar um produto. Aí, até na aula, nós colocamos, né, como exemplo as biojoias, né? Claro que é um mercado restrito, mas é rentável. E aí é um subproduto dessa região. Foi gravado. Você vai gravando 2 vezes. Não sei. Não sei. Vai! Vamos embora. Questão de número 3 é o seguinte, galera. Os objetivos para o atendimento das necessidades existentes na propriedade familiar e ou empresas rurais devem ser bem definidos. Tá sexta-feira. Pois é. Aqui, ó. Aqui, ó. 17, não é 27. Não, meu amor, 7. Mas a gente estava falando do 27 ou 27. Não, meu amor. Então, Bora. Então, a gente tem os aspectos comerciais, de segurança alimentar e de serviços. Esses são os objetivos dentro dessas, para atendimento dessas necessidades, né? Quando a gente fala da questão comercial, são os produtos que eu vou ofertar. Quando a gente fala de segurança alimentar, é aquilo que vai dar suporte para os nutrientes ao longo de todo o ano, ao longo de toda a produção para a minha família, né? E também os serviços ambientais que são gerados a partir do meu SAF, que é o sombreamento, a adubação verde, o controle dessa erosão, restauração de áreas degradadas, fixação do carbono, entre outros serviços que o próprio sistema vai estar reagindo ali. identificar a estrutura e os serviços em sua região é de suma importância para a correta implantação do SAF. Relacione algum desses serviços e estruturas. Vamos lá, então. Olha só, gente, uma delas é estradas, vias de acesso e condições apropriadas para o tráfego. Isso é muito importante, não só dentro, tem que ter esse transporte dentro da sua propriedade e também fora, tanto para acesso, para fluxo de logística, ou do produto ou da infraestrutura, né? Lembrei. Formas e locais de armazenamento. Dentro da propriedade. Aqui nessa questão a gente está vendo tanto questão interna quanto externa, né? Isso. Armazenamento. Serviço de assistência técnica e extensão rural. Isso aí tá tanto, ó. Dependendo da localidade da localidade, né? como fazer essa assistência? Essa assistência você tem que vai chegar lá. Você vai pegar essa assistência, como você falou no momento anterior lá, né? Essa assistência você vai pegar de pessoas com aquele conhecimento empírico, mas que conhece, sabe, aquele ribeirinho
que conhece a atividade do animal e conhece a atividade daquele vegetal que você quer potencializar, ele tem um conhecimento empírico que é um conhecimento, mas esse conhecimento empírico de não saber que está errado. É o conhecimento, porque, por exemplo, os agrônomos não têm o conhecimento de uma árvore nativa que é específica de uma determinada comunidade. Então, fornecer assistência técnica, ela vai vir dentro da própria comunidade, ou vai ter que ter a logística de trazer algo externo. E extensões rurais. Exemplo, Tatá, para amenizar a mão de obra, fazer... Como é que a gente faz quando a gente chama termo de cooperação com estudantes? Exemplo, quero fazer, então, essa possibilidade de classificação das meus safras. Faz uma cooperação com estudantes de biologia, de geografia, para que eles possam exercitar, claro, com orientação do professor. Certo. Disponibilidade de acesso ao crédito. Aí sim, depois que você tem, né, você tem acesso potencial, acesso ao crédito rural, preços e subvenções aí de demandas. Agroindústrias e processamento para o escoamento. A 5 já veio gabaritado aí para você. Que é bom. Né? Que é bom. Conhecer o ambiente interno e externo para a implantação de um sistema agroflorestal em sua propriedade permite ao produtor identificar os pontos fracos que devem ser melhorados para não comprometer o negócio. Vários são os quesitos a serem observados quanto ao custo do empreendimento. Identifique quais os principais e o que poderá ser feito caso não disponha de recursos necessários. Quais são os recursos necessários, a aquisição das mudas, preparação da área e também a compra de insumos. O que o produtor pode fazer? Caso ele não disponha dos recursos dentro da propriedade, ele vai precisar adequar, ajustar o projeto, ao seu pensamento, a ideia, né, criativa que ele está tendo ali para essa implantação, e em busca das instituições financeiras para ver quais são os recursos disponíveis para a sua propriedade, o tipo de propriedade. É isso aí, galera. Encerrando aqui mais uma aula de NBZ e a gente te aguarda para o nosso próximo encontro. Beijo grande! Tchau!